Olá, tudo bem? Seguindo nossa série de aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Como sempre faço, né, uma pequena introdução em todas as aulas. Então é uma série de aulas, nós estamos fazendo uma série de aulas com o intuito de facilitar e tornar um pouco mais compreensível o conteúdo do pensamento de unificação, o pensamento filosófico do reverendo doutor Samyan Moon. Né? E aí a gente tem feito da seguinte forma, eu trago trechos do livro, né? Então você já está acompanhando toda a série, sabe da importância de ter o livro, né? Porque eu só trago alguns trechos nas sessões, temas, tópicos que a gente está dedicando a essas aulas facilitadoras. Eu trago ali parte do livro que no meu entendimento são as ideias principais, com as quais depois você indo até o livro, estudando, se dedicando realmente ao estudo, você vai se sentir mais facilitado ali, a sua compreensão vai estar um pouco mais facilitada. Pretendo, essa é a minha intenção, né, tornar um pouco mais fácil o seu entendimento sobre o conteúdo. E já vou aí disponibilizar para você, então, aí na tela, o livro com o qual nós estamos trabalhando. Então, tá aí na sua tela, o livro é Novas Essências do Pensamento de Unificação. Ah, eu não tenho esse livro. Na base da tela está ali o site onde você vai fazer o download do livro. Está ali www.unificacionista.com. Vai ao site, aí na base da tela também tem aí o QR Code com o qual você vai acessar bem rapidinho o site. Vai na seção ali do menu Literatura, entre outros livros. Essa é a capa que você vai identificar, está bem identificado ali. Clica na imagem do livro lá no site, você vai fazer o download. Você pode manusear o livro no site. A gente colocou ali uma ferramenta bacana, permitindo exatamente você manusear o livro, folhear, aproximar, enfim. Mas tem aí o livro, tá? O download é grátis, então baixe para você poder, sempre que eu falar aqui nas aulinhas, ó, desse tema aqui, anota, é dica da prova, eu boto ali os trechos numa cor diferente, né, que eu sempre chamo de grifo, né, como se fosse um grifo, grifei ali aquela sentença, aquela frase, aquela expressão, enfim. E aí eu sempre brinco, é dica da prova, porque você vai ao livro e vai ler mais um pouco, deve se dedicar, né, se debruçar sobre esse estudo. Minha intenção aqui é facilitar, mostrar ali, talvez, os pulos do gato, né, como eu sempre brinco, as ideias fundamentais que vão ajudar você no estudo de todo o conteúdo, ter um entendimento melhor. E aí também, como está na tela, dando continuidade, nós já estamos trabalhando aí nesse capítulo, temos as aulas anteriores sobre esse tema e vamos dar sequência, né, no estudo aí do capítulo sobre lógica. Lógica a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Ainda estamos trabalhando, e vamos fazer isso ainda nessa aula, no estudo das visões tradicionais, algumas ideias tradicionais sobre lógica no pensamento convencional, no pensamento tradicional filosófico. Beleza? Mas isso eu já expliquei na aula anterior, é só dando continuidade. Então a gente continua trabalhando com os pensadores tradicionais. E aí, a partir da próxima aula, já fica feito o nosso compromisso, vamos, a partir das visões que a gente está trazendo aqui de forma resumida e sucinta, sobre as visões tradicionais sobre lógica, aí a gente vai apresentar a visão a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Como o pensamento de unificação baseado em todos esses princípios, ideias, leis e conceitos que a gente já vem elencando ao longo de, né, dezenas de aulas aí, a gente vai trabalhar com o conceito, com o tema, com a teoria sobre lógica na perspectiva do pensamento de unificação. Prontinho aí para a nossa aula de hoje? Caderno e caneta à mão, né, para a gente ir anotando as dicas da prova, para você saber depois quais os tópicos, as ideias que depois você vai ter que buscar no livro, né? E aí a gente já vai começar a aula de hoje, então, né? Está pronto? Preparado? Vamos lá, então. Dando sequência, então, nós vamos continuar estudando sistemas tradicionais de lógica, como fizemos na aula anterior, e agora trabalhando no item B, a lógica de Hegel. A gente vai trazer algumas ideias, as ideias mais importantes, né? Poucas delas a gente realmente vai utilizar na formulação da lógica, da teoria de lógica, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, mas como mencionei na aula anterior, fica o nosso compromisso de apresentar, até porque a gente precisa fazer uma crítica bem clara, né? Porque ela está muito disseminada e é muito usada como referencial e paradigma na formulação do que a gente entende como lógica no pensamento convencional. Basicamente, vamos trazer algumas ideias, por isso eu trouxe ali características da lógica do Hegel, sucinto, eu não pretendo formar você como um doutor nesse conceito, mas trazer as ideias principais, tá bom? Vamos começar a aula então?
Então vamos lá, dando início aí ao tema, então, lógica de Hegel, características da lógica de Hegel. As características da lógica de Hegel são que esta não é uma teoria sobre leis e formas do pensamento, mas, ao invés, é uma teoria sobre as leis e formas do desenvolvimento do pensamento. Então é mais uma visão do Hegel acerca de um processo histórico, vamos dizer assim, no desenvolvimento do pensamento humano, tomando como referencial o pensamento de Deus. Já estou dando muita dica, né? Mas enfim, é para a gente abreviar aí as discussões e tornar essa aula um pouco mais sucinta, tá bom? Além disso, sua teoria não é sobre o pensamento humano em primeiro momento, né, mas sobre o pensamento de Deus, como eu mencionei. Deste modo, a lógica de Hegel é o estudo daquelas leis e formas com as quais o pensamento de Deus se desenvolveu. O pensamento de Deus se desenvolveu a partir do pensamento sobre si mesmo, para o pensamento sobre a natureza e então para o pensamento sobre história e o Estado. E finalmente para o pensamento sobre arte, religião e filosofia. Então as leis e formas referentes ao desenvolvimento desse pensamento são características da lógica do Hegel. Como o próprio Hegel afirmava, sua lógica trata com o desenvolvimento do pensamento de Deus anterior à criação do mundo. E assim é uma lógica celeste. Olha o grifo, olha entre aspas, né? A gente não vai entrar nessa discussão, né? A gente falou bastante sobre essa lógica celeste a partir da perspectiva do pensamento de unificação, lá no primeiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. Ou uma descrição de Deus como ele é em sua essência eterna antes da criação. É a tentativa do Hegel. Entretanto, ao contrário da lógica formal que a gente se debruçou e tentou de uma forma sucinta na aula anterior falar sobre, né, ela não trata meramente com leis e formas do pensamento. Embora se coloque sobre o desenvolvimento do pensamento de Deus, ela tenta tratar também com as definições e leis mais universais do mundo real. Então vamos fazer aqui um esboço da lógica do Hegel. Sucinto, resumido, sem muito aprofundamento, sem muito detalhamento, tá? Só as ideias principais e os comentários para sua compreensão. Então, basicamente, a lógica de Hegel consiste de 3 ramos, ou seja, a doutrina do ser, a doutrina da essência e a doutrina da noção. Né? Os grifos ali, o texto destacado, né, em negrito, uma cor diferente, anota, se debruça. Quer aprofundar? Pesquisa, vai na internet, faça as pesquisas. A gente vai falar aqui de forma sucinta. E vou já dar os pulos do gato aonde estão os pontos de tropeço ali, aonde ele derrapa na curva, né, como a gente brinca às vezes. Né? Cada um desses 3 ramos, então, é subdividido tal como a doutrina do ser consiste de qualidade, quantidade e medida, a doutrina da essência consiste de essência, aparência e realidade, e a doutrina da noção consiste da noção subjetiva, a noção objetiva e a ideia. E cada uma destas também é subdividida. Por exemplo, qualidade na doutrina do ser consiste de ser determinado, ser por si mesmo, e o ser também consiste de ser nada e tornar-se. Então, basicamente, aqui está a dica, eu já vou abrir um parênteses, já botei até na tela para você lembrar, porque a gente já discutiu isso lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, Dialética. Está ali, né, basicamente, esses 3 momentos, que é a forma do pensamento do Hegel, né, que depois é aplicado por outros pensadores, mas basicamente ele começa assim, nesse desenvolvimento de tese, antítese e síntese. Então, basicamente, essas subdivisões que ele vem fazendo ali, né, das doutrinas que a gente mencionou, as 3 etapas, ou cada doutrina ali 3 subdivisões, basicamente seguindo essa mesma definição de uma delas vai ser tese, uma delas vai ser antítese e a outra vai ser a síntese, nesse processo de dialética. Já discuti sobre isso, já fizemos as críticas sobre, né, esse tema, mas não vou voltar a aprofundar isso para não ficar muito longa essa aula. Né? Qualquer coisa, assista lá de novo, essa aula está bem detalhadinho lá na aula específica sobre dialética. Mas é importante você observar isso porque, por exemplo, eu já fiz um grifo nessa subdivisão que ele faz ali do ser, né, na doutrina do ser, dizendo um ser, nada e tornar-se. Ok? Eu vou voltar a essa discussão. Eu já botei o gráfico, já dei uma explicadinha, né, revisando ali uma review
da aula sobre dialética, e já estou dando as dicas, deixei o grifo ali porque eu vou voltar a isso. Mas observa bem o que ele colocou ali. Tese, ser. Antítese, nada. Síntese, tornar-se. Vamos voltar a essa discussão mais adiante. O ponto de início para o desenvolvimento na lógica do Hegel é a dialética de ser, nada e tornar-se. Isso é o ponto central, é fundamental. Tá? Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês ali que eu trouxe do livro, eu importei do livro Novas Essências de Pensamento e Unificação, só a título de ilustração, gente. Não vai se aprofundar e não vamos se debruçar tanto sobre essa discussão. Depois de passar através desses três estágios, tese, antítese e síntese, o ser se move para o ser determinado. Este ser determinado tem três estágios seguintes. E aí volta nesse mesmo processo. Tese, antítese e síntese. E depois de passar através desses, o ser determinado se move para o ser por si mesmo. O ser por si mesmo tem três estágios adicionais. Tese, antítese e síntese. E quando eles são atravessados, ele se move para a quantidade, quantidade se move para a medida, passando sempre por esse processo de três estágios. Tese, antítese e síntese. E quando medida passa através de seus próprios três estágios, né, a teoria referente ao ser chega ao seu fim. É bastante texto, mas adiante eu vou mostrar um gráfico ali para mostrar, para ilustrar. Mas olha, vamos abrir já um parênteses aqui. Vamos pensar uma coisa. Ele colocou ali três estágios do ser. Ser, nada. Então, lembra de como funciona? Tese, antítese e síntese? É uma afirmação, uma negação, e aí vem a síntese, né? Então, basicamente, o segundo estágio seria uma negação. O ser está sendo negado por nada. Né? Vamos analisar o nada matematicamente? O que é o nada? Zero. Zero, lembra? Tudo que você multiplicar por zero é zero. O zero nada acrescenta, nada. Ele é nada. Né? E o primeiro mandamento da matemática é jamais, de forma alguma, dividirás por zero. Né? O zero não serve nem para dividir. Né? E na multiplicação ele não acrescenta nada. Ou seja, qual é o papel do nada na mudança de um ser para um ser determinado, esse tornar-se um ser determinado? Qual é o papel do nada? A gente já criticou o processo, tese, antítese e síntese. Mas aqui eu já estou chutando já no começo, né, para a gente não gastar muita saliva e a gente fazer essa aula um pouco mais breve. Mas o nada, o que o Hegel entende por nada? Porque a gente não é tolo ao ponto de dizer Deus criou o universo a partir de uma mágica, né, instalou o dedo a partir do nada. O nada, matematicamente, não acrescenta nada. E nem dividir ele pode, porque é nada. Percebe? A crítica que a gente está fazendo aqui. Então, tudo que vai vir aí na sequência, eu quero que você tome esse referencial como seu paradigma conceitual aí, no seu rio-san interno, para ir fazendo as suas cognições e as colações do que eu vou falar sobre o pensamento de Hegel, a lógica do Hegel, nesse método de três estágios de tese, antítese e síntese. Beleza? Vamos lá, avançando. Então, a seguir é a teoria referente à essência. A lógica do Hegel se move da essência para a aparência e da aparência para a realidade, sempre passando nessa situação aí do tese, antítese e síntese. Então vem a teoria referente à noção. Noção se move a partir da noção subjetiva para a noção objetiva e da noção objetiva para a ideia. Dentro da ideia, há três estágios, ou seja, vida, cognição e ideia absoluta. Ideia absoluta é o destino final no desenvolvimento dentro da lógica. Então, esse é um conceito fundamental no pensamento do Hegel sobre lógica. Ideia absoluta, o resultado de todo esse processo aí, nessas três etapas finais de vida, cognição, né, e ideia absoluta, esse é o destino final nesse processo de desenvolvimento a partir da visão do Hegel. Então, o mundo da lógica, o mundo da ideia, nega a si mesmo a fim de se realizar verdadeiramente e se move para a realidade da natureza. De acordo com Hegel, ideia se move para se tornar exterior para si mesma, em outras palavras, a natureza e a autoalienação da ideia. O negativo da ideia e ideia na forma de alternativa. Há três estágios de mecânica, física e orgânica na realidade da natureza. Ok? Então vamos seguindo aí para a próxima tela.
Além disso, ideia que se exterioriza negando-se retorna para seu ser original, negando na sequência sua negação. Aquele processo que eu já falei sobre a dialética, não vamos entrar nessa discussão novamente, tá? Mas está aí um grifo importante. Olha o que ele está dizendo sobre o surgimento da ideia no processo lógico. Ideia que se exterioriza negando-se, retorna para o ser original, negando na sequência a negação anterior. Né? Vamos discutir isso aqui agora? Não. Já falamos sobre isso na aula sobre dialética. Ideia como tendo se recuperado através do ser humano passa a ser espírito. Espírito passa através dos 3 estágios de espírito: espírito subjetivo, espírito objetivo e espírito absoluto. Espírito absoluto se coloca no ponto mais elevado no desenvolvimento do espírito, e espírito absoluto se desenvolve passando através dos 3 estágios de arte, religião e filosofia. Seria mais elevado nível aí no processo de desenvolvimento do pensamento. A descrição acima do sistema de Hegel pode ser ilustrada no seguinte diagrama. E aí eu importei lá do livro, está aí na sua tela. Ó. Basicamente, toda essa estrutura que a gente falou nessas telas anteriores está esquematizado aí, né? A ideia nos seus 3 estágios, a lógica dentro do ser, passando para a essência e a noção, como a gente já falou lá na outra tela, aí essa questão de mecânica, física e orgânica, o espírito subjetivo, objetivo e absoluto, mas o ponto fundamental que eu já dei a dica lá atrás, abri um parênteses grande lá, foi falar sobre o ser, a origem de tudo isso é o ser. E aí o ser começa como? Como ser sendo negado pelo nada e tornando-se um ser determinado. E aí vem os diferentes níveis na sequência aí, até chegar no espírito absoluto. Percebe? Algumas coisas ele visitou a lógica formal? Visitou. Mas a dialética, o método dialético aplicado ao desenvolvimento do pensamento à luz de Hegel, ele começa por uma premissa equivocada. Né? Já falamos sobre premissa, já falamos sobre a construção de sofismas, e ali no meio de todo aquele texto, o grande sofisma, né? A grande afirmação falsa aí é colocar antítese, nada como antítese. O processo não vai avançar, né? Mesmo que acontecesse. Avançando então, ser determinado. Vamos analisar o ser determinado à luz do Hegel. Um ser determinado é o ser com uma determinada forma, o ser considerado de forma concreta. Enquanto o ser significa simplesmente aquilo que existe, o ser determinado significa aquilo que é algo, que se tornou-se através da negação do nada. Em resumo, significa mover-se do abstrato para o concreto. Aí ficou bacana a afirmação, mas tem no meio da construção falácia. Ser, essência e noção. Pode-se dizer que o pensamento de Deus seguiu no caminho do ser, essência e noção? Podemos entender isso se observarmos o processo da nossa cognição. Quando percebemos as coisas do externo para o interno, o Hegel afirma. Isso tem a ver com, inclusive, a nossa forma de visualizar isso. Nós estudamos bastante sobre cognição, no capítulo sobre epistemologia, e mostramos exatamente o primeiro estágio ali passando pelo processo da percepção, os aspectos sensoriais, né, os 5 sentidos ali, fazendo essa obtenção da informação que é remetida, né, de forma aferente para ser processado aí no nosso equipamento, no nosso hardware, que vai depois para o software, e aí vem o impulso, né, como resposta, se for necessário, pelo processo, pelo caminho deferente. Não vou voltar nessa discussão, está tudo isso explicado lá nas aulas sobre epistemologia. É só uma revisãozinha a título de lembrança para explicar que, pelo menos nesse ponto, a gente concorda, né, que nesse processo de cognição sempre começa do externo vindo para o interno. No caso, então, de perceber uma flor, e a gente usou esse exemplo lá na epistemologia, primeiramente a gente percebe a existência da flor de forma fenomenológica, né, de forma sensorial, e a seguir percebemos a essência da flor. Então, a noção da flor é formada, a qual a existência da flor e a essência da flor estão unidas. Lógica, natureza e espírito. Outro ponto que eu trouxe um trechinho também do Hegel para a gente discutir, ou pelo menos mencionar. De acordo com Hegel, natureza é ideia na forma de alteridade, ou ideia como autoalienada. Portanto, se lógica é feita para ser a tese, então a filosofia da natureza se torna sua antítese.
A seguir, ideia recupera a consciência e liberdade através do ser humano e se torna espírito. Percebe que entrou um elemento aí que não estava nessa estrutura de tese, antítese e síntese, que é o ser humano. Deste modo, a filosofia do espírito se torna a síntese. O mundo natural também executa o desenvolvimento dialético de tese, antítese e síntese, isto é, os três estágios de mecânica, física e orgânica. Entretanto, isso não significa que a natureza se autodesenvolve, mas, ao invés, este é o processo através do qual a ideia por trás do mundo natural se manifesta. Primeiro, o conceito de força aparece, a seguir, o conceito de fenômeno físico e então o conceito de seres vivos, de acordo com Hegel. Então, finalmente, o ser humano aparece, o espírito se desenvolve através da humanidade. Este desenvolvimento ocorre através, ou nos três estágios do espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. E aí o espírito subjetivo se refere ao espírito do indivíduo, o espírito objetivo se refere ao espírito já socializado, né, o aspecto das camadas sociais, dos escopos mais ampliados das relações humanas, e o espírito objetivando, o espírito objetivado transcendendo o nível individual. O espírito objetivo tem os três estágios também de lei, moralidade e ética. Lei não se refere a algo sistematizado como a constituição de um Estado, mas às formas elementares nos relacionamentos humanos, como um grupo de pessoas, por exemplo. A seguir, o homem vem a respeitar os direitos dos outros e conduzir uma vida moral. Entretanto, há ainda muitos aspectos subjetivos, aspectos individuais que a gente não vai detalhar aqui. Assim, ética aparece como as normas que todos devem observar, né, de forma comum. A gente já discutiu, um parênteses aqui, um capítulo inteiro, né, lá, algumas aulas anteriores, aí, falando sobre ética a partir da perspectiva do pensamento de unificação. O primeiro estágio na ética é a família. Em uma família, os membros estão interligados uns com os outros através do amor e a liberdade. Entretanto, no segundo estágio, ou seja, na sociedade civil, os interesses dos indivíduos conflitam uns com os outros e a liberdade se torna restrita. Um parênteses aqui, ele já está lançando problemas que todo mundo identifica na sociedade, mas que ninguém apresentou alternativas, nem diagnosticando e nem prescrevendo soluções. Né? O que a gente já falou sobre isso, sobre ética, né? Enfim, né? Não vou entrar nessa discussão toda. Eu lembro que numa das aulas a gente discutiu sobre liberdade, sobre moral, enfim, né? E aqui tem várias coisas que ele fala, mas que não está conceituado. O que é liberdade? Né? A liberdade é fazer o que quer, a hora que quer, sem nenhuma restrição e limite? Né? Porque ele colocou ali lei, moralidade e ética como tese, antítese e síntese. Né? E é um conjunto, não são coisas que se negam, mas que se complementam. Né? Mas, enfim, não vou voltar nessa aula, é só um parênteses aqui. Né? Porque ali ele falou sobre liberdade, falou sobre outros aspectos ali que a gente já estudou e a gente está vendo que aqui é pouco aprofundado, ou é feito de forma muito superficial. Assim, no terceiro estágio, dando sequência, o Estado, o qual integra a família e a sociedade civil, aparece como conflito, resultado desse conflito, dessa tese, antítese e síntese. Hegel considerava que a ideia se manifestaria plenamente através do Estado. O estado no qual a ideia é realizada é o estado racional. Essa é uma frase que eu grifei, botei uma cor de destaque, é dica da prova. É um conceito fundamental, não porque a gente não vai voltar a isso, mas é para você entender a importância que o Hegel dedica na sua elucubração sobre o papel do estado racional na construção da sua lógica, da sua ideia sobre lógica. A liberdade humana será plenamente realizada nesse tipo de estado, o que a gente nunca teve no mundo, então por isso não existe uma verdadeira liberdade. Finalmente, então, aparece o espírito absoluto. Esse espírito absoluto se manifesta através dos três estágios de arte, religião e filosofia. Ao chegar ao estágio da filosofia, a ideia se recupera completamente, o movimento dialético da ideia retorna para a origem desta forma, a natureza aparece, os seres humanos aparecem, o Estado aparece, arte, religião e filosofia aparecem, e finalmente a ideia retorna à ideia absoluta, ou volta para Deus. É um processo cíclico.
pela realização desse retorno, todo o processo chega a um fim. E aí eu trouxe a figura que ilustra isso lá no livro Pensamento de Unificação, Novas Essências do Pensamento de Unificação, mostrando, né, esse processo que começa ali no Espírito Absoluto, né, aqui no Espírito Absoluto, vai passar sempre por esse processo dialético de tese, antítese e síntese, né, passando para a essência, a noção, é isso que ele chama de ciência da lógica, aí vem mecânica, física e orgânica, o aspecto da filosofia da natureza que ele mencionou numa tela anterior. Aqui, esquematicamente, você visualiza aquilo que a gente veio lendo aí, ou pelo menos alguns trechos que eu trouxe do livro aí para citar essa estrutura que a gente trouxe no diagrama. E por fim aí, né, o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto, por fim, né, na filosofia da mente. Esse é o ponto de fechamento, né, onde retorna ali e começa o processo, porque é um processo infindável, né? Ele não tem um fim, da concepção da dialética. Né? Estrutura triádica da lógica do Hegel. O início da lógica, ou perdão, da dialética de Hegel é a tríade, o processo de 3 estágios que eu mencionei, está aí de novo na sua tela a imagem, né? Tese, antítese e síntese. Então, todo aquele processo de subdivisão em 3 é sempre para fazer essa estrutura de tese, antítese e síntese no pensamento do Hegel, que é o desenvolvimento dialético, né, como ele mencionou, eu acabei de falar, né, tese, antítese e síntese através da contradição. O processo tríade se repete várias vezes, como eu mencionei. E esses processos são combinados para formar a tríade mais elevada da lógica, natureza e espírito. Né? Aquele conceito final ali que eu botei por fora do diagrama na tela anterior. O processo de 3 estágios na lógica é ser, essência e noção. E no estágio da noção, o pensamento de Deus se torna ideia, finalmente a ideia absoluta. Passando através do estágio de lógica, a ideia se aliena e aparece como natureza. E então, através dos humanos, aparece como espírito absoluto. Espírito objetivo e espírito absoluto, finalmente ela retorna, ou seja, a ideia absoluta, o ponto de início, né, como a gente mostrou ali naquele diagrama. Comparação, de uma forma sucinta, para a gente não se estender, entre a lógica do Hegel e a lógica formal que estudamos na aula anterior. Vamos comparar aqui, então, brevemente, as leis e formas na lógica de Hegel com aquelas que a lógica formal a gente apresentou sucintamente na aula anterior. As leis na lógica formal são a lei de identidade, a lei da contradição e assim por diante. E as formas são as formas de julgamento e as formas de inferência. Lembra disso? Está na aula anterior. Não lembra? Então vai ter que assistir de novo, né? Sucintamente, mas a gente trouxe ali todos esses pontos para tornar você conhecedor e porque também mencionamos que a lógica formal nos dá referencial para construirmos depois aí na nossa argumentação a lógica à luz do pensamento de unificação. Lembra? Falamos sobre isso, né? Em contraste, as leis na lógica do Hegel são dialética, tal como a lei de desenvolvimento através de contradição, beleza? Já fizemos a crítica bem sedimentada lá no primeiro capítulo sobre dialética. A lei da transformação de quantidade em qualidade, falamos sobre isso também lá na aulinha sobre dialética. E a lei da negação da negação. E aí vai, né? E aí assim por diante. A forma é de um desenvolvimento dialético, ou seja, os 3 estágios, tese, antítese e síntese. Uma lógica com essa forma de desenvolvimento é chamada lógica dialética. E aí, já dando sequência, né, para a gente não perder o gancho, vamos falar da lógica marxista, porque a gente falou num aspecto mais genérico aí, pelo menos os fundamentos da ideia do Hegel. De acordo com Hegel, a ideia se manifesta como natureza, como a vestimenta da matéria, portanto, realidade objetiva é ideia. Entretanto, Marx afirmava que a realidade objetiva é matéria, e que ideias são meramente reflexos do mundo material na consciência humana. Percebe que ele coloca papéis de sujeito e objeto, de principal e subordinado, em posições invertidas? Mas enfim, e ele diz que o pensamento dele é dialético. Né? Ele só usa o conceito da contradição, né? Essa lei da contradição que a gente mencionou anteriormente. Mas ele já faz umas modificações pessoais ali. Né? Então, Marx aceitava sem mudanças a dialética de Hegel de tese, antítese e síntese, e afirmava que esta é de fato a forma do desenvolvimento da matéria. Deste modo, em oposição à dialética idealista de Hegel, a dialética de Marx é chamada de dialética materialista.
para não dizer, ah, não, a dialética de Hegel eu peguei, coloquei e vesti aqui no Manifesto Comunista, no Manifesto de Marx. Não, ele faz ali uma modificaçãozinha. Baseado, então, nessa dialética materialista, a lógica marxista foi estabelecida. A dialética materialista é a mesma como a dialética idealista, naquilo que ambas têm o processo de 3 estágios, tese, antítese e síntese. Portanto, a lógica marxista também é chamada de lógica dialética. Só é semelhante nesse aspecto, né? O aspecto ali do pensamento de Deus, o pensamento absoluto, espírito, tudo aquilo que o Hegel falou, né, não vai aparecer em nenhum momento no pensamento de Karl Marx. Sua característica original é sua oposição à lógica formal, especialmente à lei de identidade e à lei da contradição. Isso é porque, de acordo com a lógica dialética, a fim de que as coisas se desenvolvam, A deve ser A e, ao mesmo tempo, deve ser não A. E porque as leis do pensamento devem ser o reflexo do desenvolvimento material das coisas. A partir da posição de uma concepção materialista da história, os marxistas assumem que as formas e leis do pensamento advogadas pela lógica formal pertencem à superestrutura e têm uma natureza classista, de manutenção do modelo de classes, onde tem classes opressoras e classes oprimidas, né? Vamos discutir isso aqui agora? Não. Né? A gente já discutiu isso lá um pouco na aula sobre dialética. Assim, elas devem ser rejeitadas, refutadas e criado um novo sistema lógico, né? A lógica dialética, em oposição a esse modelo classista da lógica formal. Entretanto, se a lógica formal devia ser rejeitada, então inevitavelmente ocorreria dificuldades. Sem a lógica formal, é impossível conduzir um pensamento coerente e correto. Referente, então, à relação entre lógica formal e lógica dialética, foi decidido que, enquanto a lógica formal trata com leis e formas do pensamento elementares, a lógica dialética é uma lógica mais elevada referente às leis de desenvolvimento da realidade objetiva e do pensamento, que é o reflexo da realidade objetiva, sem o apego a essa estrutura opressora de uma sociedade classista. Acrescentei por conta aqui, mas é só por causa do embalo, né? Pegando ali o pensamento de Karl Marx. Contudo, a lógica baseada numa dialética materialista, ou seja, na lógica dialética, faz somente afirmações básicas, tais como criticar as leis da identidade e a lei da contradição, mas de fato ela ainda não foi sistematizada. Não tem nada que seja realmente sistematizado ali, de forma isso é isso, aquilo é aquilo, não existe. É só uma crítica à lógica formal, né, e o aproveitamento da dialética idealista do Hegel, aplicando ao modelo materialista de Karl Marx. E aí vamos falar um pouquinho sobre os outros modelos também, mas de forma sucinta, tá? Que eu falei na aula anterior ali eu fiz uma pequena introdução a alguns modelos, só a título de você, depois quando for procurar na internet, ah, mas ele não falou. Vou falar de forma sucinta. Maiores aprofundamentos, pesquisa, se debruce sobre o tema, tá bom? Lógica simbólica. O que a gente pode dizer aqui sobre lógica simbólica? Basicamente, a lógica simbólica, que é um desenvolvimento da lógica formal, é uma tentativa de aplicar o método correto de julgamento pela utilização de símbolos matemáticos, naqueles modelinhos que a gente colocou na aula anterior, explicando ali sobre as categorias, né, da lógica formal. A gente vai usar na lógica simbólica quase que equações matemáticas, né, a simbologia da matemática, né, por isso que a gente fala, né, lógica simbólica. A lógica simbólica, então, contrasta com a lógica formal em certos aspectos importantes. Só a título de ilustração, na lógica formal, o assunto principal é o relacionamento de implicações entre os termos. A gente falou sobre isso na aula passada. Isto é, o relacionamento de implicações entre sujeito, predicado e uma proposição. Em contraste, a lógica simbólica se concentra na conexão. Como simbolizar a conexão entre os termos sujeito e predicado, tá? Ou entre as proposições. A gente faz uma proposição, né? Lembra que a gente falou lá? A gente faz uma afirmação principal, faz uma outra afirmação e faz uma conclusão. Então, basicamente, é fazer essa conexão entre os termos ou entre as proposições. E seu assunto principal é o estudo das leis do pensamento através da utilização de símbolos matemáticos. Tá? Sem muito aprofundamento, porque não é o objetivo dessa aula e a gente não vai aproveitar
praticamente nada no que diz respeito à formulação da lógica do pensamento de unificação. E aí, lógica transcendental, né? Nós mencionamos alguma coisa, porque ela também é muito semelhante à lógica formal. A lógica de Kant é chamada de lógica transcendental. Com relação à questão de como o desenvolvimento objetivo pode ser obtido, Kant defendia que o conhecimento objetivo pode ser obtido pelo pensamento, através das formas de pensamento, sobre o senso de conteúdo obtido, através das formas de intuição. E a gente já exemplificou alguma coisa nos processos de cognição, falando sobre isso no capítulo anterior, epistemologia, tá bom? Então, né, já está estudado isso, a gente não vai aprofundar aqui. É só uma referência para depois você, pesquisou lá, mas ele não falou. Falei sim, tá aqui, ó. Como explicado, o pensamento segue determinadas formas, as formas de julgamento, as formas de inferência, na lógica formal. Os 3 estágios da forma dialética na lógica do Hegel, as formas de intuição e 12 formas de pensamento do Kant, né? Kant considerava que as formas de intuição e as formas de pensamento são a priori. A gente falou alguma coisa sobre isso, né, lá em epistemologia. E não relacionadas com a experiência, ok? E no livro, se não tiver tudo nas aulas facilitadoras, certamente está no livro, porque eu lembro de ter estudado e ter visto essa discussão no capítulo de epistemologia. Mas, enfim, sua lógica é chamada de lógica transcendental. Entretanto, cognição não pode ser alcançada somente com formas a priori. Né? A gente usa formas a priori, mas em algum momento essas formas a priori que eu tenha vindo a armazenar no meu rio interno como ideias, conceitos, leis e princípios, em algum momento eu também tive que assimilar elas, né? Armazenar elas, né? Colocar elas no meu HD ali, na minha memória, né? Em alguma das prateleiras ali da minha memória. Então, em algum momento, ela foi a posteriori. E em outros processos, lembra, a gente falou bastante sobre isso no estudo de epistemologia, no processo de cognição, mostrando que esse processo ele é contínuo, né? O processo de aprendizado, de cognição da mente humana, tal qual a mente de Deus, ela é constante. Então, as informações que a gente já vem a ter a priori armazenado num processo anterior cognitivo, num outro novo processo a seguir, eu vou ter ele como referencial agora sim, a priori, né? Por exemplo, eu vou fazer uma equação onde tem operações de soma, de multiplicação, de divisão, raiz quadrada, potência, mas eu estudei de forma separada e foram sendo armazenados, e agora numa equação mais complexa, eu consigo buscar informações que agora estão a priori no meu rio interno, né, como ideias, conceitos, leis e princípios. Beleza? Só um parênteses aí para a gente não se estender nessa questão do a priori. Cognição, então, ocorre quando as formas a priori estão conectadas com o senso de conteúdo a partir de um objeto exterior, esse no pensamento do Kant, onde um objeto de cognição é finalmente sintetizado. As formas de pensamento de Kant são formas de cognição, né? Por isso eu já mencionei, já fiz a referência ao capítulo anterior estudado aí, nas nossas aulas facilitadoras, sobre epistemologia. Então, elas são conceitos ou categorias. Um conceito é algo como um recipiente vazio, ele não faz sentido se não há nenhum conteúdo. Por exemplo, o conceito de animal não tem nenhuma substância ou conteúdo e é meramente um conceito, enquanto seres individuais que realmente existem, tais como galinha, cão, cavalo, tubarão e assim por diante, são seres com conteúdo concreto. Só para ilustrar. E aí, já encerrando essa aula, encerrando essa visão aí sobre os sistemas tradicionais aí de lógica, já vamos fazer aí cena dos próximos capítulos, né? Eu não trouxe todo o conteúdo do livro, fica a dica, né? Eu sempre digo, vá ao livro, se debruce também sobre os outros modelos que eu trouxe bem sucinto aí. Se você quiser mais informações, pode procurar no livro do Pensamento e Unificação, mas também pode ir ao Google, né? Vá ali na internet e pesquise. Mas o relevante é a aula anterior que a gente estudou, a lógica formal. Essa é importante você ter ela bem sedimentado, tirando dúvidas, ficar bem claro, porque a partir da aula que vem, e agora já estou fazendo cena dos próximos capítulos, nós vamos começar a estudar propriamente a lógica do pensamento de unificação. E aí, na primeira aula, a gente vai começar com esse tema que está ali. Eu vou fazer a leitura já a título de cena dos próximos capítulos. Postulações básicas. Então, o ponto de início é a direção do pensamento. Sistemas tradicionais de lógica, os que nós acabamos de estudar nessas aulas, têm ficado primariamente nas leis e formas do pensamento. Basicamente, leis e formas do pensamento.
Mas a lógica do pensamento de unificação começa pela consideração, antes de tudo, no primeiro momento. Não vamos falar outra coisa, mas no primeiro momento, do ponto de início do próprio pensamento, né? Vamos revisitar coisas que discutimos no primeiro capítulo, teoria da imagem original, né, falando sobre Deus, falando sobre a estrutura de Sun-San e Hyun-San em Deus, intelecto, emoção e vontade, enfim, né? E aí vamos passar também no terceiro capítulo, teoria da natureza humana original, onde aplicamos, né, e exemplificamos essas estruturas que a gente estudou lá no primeiro capítulo no ser humano, no seu funcionamento. Beleza? Então a lógica do pensamento e unificação começa a partir da questão do porquê o pensamento ocorre e então examina as formas e leis do pensamento. Por que o ser humano pensa? Né? Primeiro ponto, eu preciso entender, né? Por isso nós estudamos imagem original, Deus. Depois estudamos no terceiro capítulo, teoria da natureza humana original. Como Deus prototipou, planejou, né, esquematizou o ser humano. E aí a pergunta inevitável está aí, por que um ser humano pensa? Mas isso nós vamos deixar para a próxima aula. Então, já fica feito o nosso compromisso. Vamos seguir na próxima aula, nas duas próximas aulas, na próxima e na seguinte, estudando lógica a partir do pensamento de unificação, começando com essa pergunta. Por que um ser humano pensa? Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Né, como sempre, né, peço ali uma curtida no vídeo, né, deixa ali um joinha. Pode fazer um comentário, fazer um elogio, compartilha, né? Se teve alguma dúvida, né, revisita o vídeo, volta, né, reprisa ele, ou então vá ao livro, né? Acompanhe novamente essa aula com o livro em mãos. Então é isso. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Até lá, então. Tchau, tchau.